Essa primeira atividade é sobre discriminação visual. É uma habilidade para perceber as diferenças e as semelhanças entre as imagens e entre as cenas. No caso aqui nós temos uma mesa com alguns objetos. A Rebeca e a Larissa vão ajudar nessa brincadeira para começar. É para crianças pequenininhas, tá? É indicado para criança a partir de 2 anos ali, que estão começando a desenvolver essas habilidades da pré-alfabetização. E essa atividade ela vai ser importante para que depois as crianças possam perceber as diferenças entre as letras também no processo de leitura e escrita. Então nessa primeira atividade, a Rebeca vai tirar um objeto que tem aqui na mesa, vai tirar um brinquedo e a Larissa vai ter que adivinhar qual foi o brinquedo que ela tirou, tá? Então Larissa, você tem um tempinho para olhar quais são os objetos que estão aqui, tenta memorizar eles. Já conseguiu memorizar? E a Rebeca vai tirar um deles, esconde um brinquedo. Vai um pouquinho para o lado. Larissa, agora você tenta descobrir qual foi o objeto que a Rebeca tirou. O dado, o bloquinho? Muito bem! Agora a gente vai fazer uma variação dessa atividade. Aqui nós tínhamos todas as imagens, né, todos os objetos, e a Larissa ela teve que adivinhar qual foi o objeto que foi retirado. E agora a gente vai fazer diferente, a gente vai acrescentar um objeto. Então eu vou montar aqui a cena de uma maneira diferente e eu já volto para mostrar para vocês. Nós temos os brinquedos aqui dispostos na mesa. A Rebeca vai ter um tempinho para memorizar eles. E agora a Larissa vai pegar algum brinquedo, vai colocar na mesa e a Rebeca vai ter que adivinhar qual foi o brinquedo que foi acrescentado, tá? Então, Rebeca, você vira agora, fecha os olhos. Larissa, traz alguma coisa para acrescentar aqui. Muito bem, já acrescentamos alguma coisa. Rebeca, o que tem de diferente? É isso, Larissa? Muito bem! Então agora vamos fazer uma outra atividade. Essa atividade de consciência corporal ela é importante para que as crianças aprendam as partes do seu corpo, para que elas já de pequenininhas elas comecem a ter a noção das partes do seu corpo. Então primeiro a gente nomeia e depois a gente tem uma atividade de fixação. Então a Rebeca com o balão vai tocar no Guilherme e ele vai ter que dizer qual é a parte em que o balão está tocando. Essa atividade ela ensina os conceitos de dentro e fora, tá? Para que as crianças aprendam também já, desde pequenininhas, estes conceitos. E também depois é importante na parte da alfabetização, quando, por exemplo, a gente fala que a criança tem que fazer o desenho, o traçado dentro da linha. Quando a gente fala para a criança que ela está fazendo fora da linha, né? Em cima, embaixo. Todos esses conceitos de lateralidade são importantes para a criança aprender desde pequenininha e depois ela poder usar isso também na alfabetização, tá? Então, aqui eu vou pedir para as crianças pularem dentro e fora do bambolê. Então, elas estão dentro do bambolê, né? Começa assim. Aí você pede para os pequenininhos, fora. E eles pulam fora, dentro, fora, dentro, frente, atrás, atrás, dentro, fora, dentro, para frente, para trás, para o lado. Essa atividade ela é uma variação da outra, dentro e fora. Então as crianças elas podem pular dentro e fora do bambolê, ou se você tiver como desenhar no chão, você pode fazer quadradinhos, como se fosse amarelinha também, a criança pode pular dentro e fora dos quadradinhos. Você pode criar várias atividades, apenas para que elas entendam esse conceito de dentro e fora. Então aqui a Larissa ela vai ter que pular dentro do bambolê e também fora do bambolê, e acertar a bola dentro do cesto.
Para ensinar os conceitos do que vem, o que está em cima, embaixo, dos lados, você pode colocar algumas pecinhas, alguns brinquedos e pedir para a criança: pegue a pecinha que está embaixo da mesa. Pegue a pecinha que está ao lado da mesa. Pegue a pecinha que está na frente da mesa. Agora que está em cima da mesa. E a pecinha que está atrás da mesa. Muito bem! Essa habilidade é de treino de equilíbrio. Para crianças bem pequenininhas, você pode usar alguma tábua mais larga, para que a criança caminhe primeiro com os 2 pés. Eu não tenho aqui no momento, mas pode também colocar uma tábua um pouco menor, né? Para que a criança possa caminhar colocando um pé na frente do outro. Ela tem que se equilibrar e não pode cair. E depois também nós temos aqui a corda, então a criança tem que andar sobre a corda. O Guilherme vai fazer pra gente primeiro sem nada, né? Sem nenhum objeto. Ele vai e volta caminhando aqui nessa tábua. Uma variação dessa atividade é que ele pode voltar de costas também. Se você quiser dificultar um pouquinho a atividade, ele pode ir de frente e voltar de costas. Já fica um pouquinho mais difícil. E também pode ir de lado, né? Caminhar de lado. E o Guilherme já pode passar para a corda também. Apenas caminhando sobre a corda. Essa é fácil também para as crianças, né? Mas são as opções que você pode ter em casa, você pode fazer em casa para os seus filhos. Agora, para ficar um pouquinho mais difícil, o Guilherme vai segurar os balões, um em cada mão, e vai caminhar se equilibrando com o balão. Pode ir de frente e voltar de costas. E aí, para as crianças pequenininhas, o desafio é segurar os balões para não deixar cair. Esses balões têm água dentro. E também não pode sair da linha. E aí você pode fazer outras atividades também. A atividade de análise e síntese, ela é importante para que as crianças aprendam na alfabetização a fazer a junção dos sons e a separação. Quando a criança está aprendendo a ler, ela faz a síntese dos fonemas. E quando ela escreve, ela está fazendo a análise. Então, o quebra-cabeça ele é uma ótima atividade, porque nós temos as peças separadas e nós temos as peças juntas. Então, quando nós juntamos, quando nós montamos o quebra-cabeça, nós fazemos a síntese, né, das peças. E quando elas estão separadas, nós temos a análise. Então, a gente consegue identificar e aprender a reconhecer cada pecinha e o lugar de cada pecinha. Né, Rebeca? Você pode montar aí também o seu quebra-cabeça. Você pode fazer essa variação também com folhas impressas, em que às vezes você pode encontrar na internet imagens, por exemplo, de um avião e ele está sem uma asa ali na imagem. Você tem que encontrar nas imagens abaixo qual é a asa que completa a imagem do avião. E também você tem as outras atividades em que você tem as partes apenas e você tem que identificar qual é a imagem que se completa com aquelas partes. As atividades de sequência lógica, elas são importantes para que a criança aprenda que há um sentido maior, que há uma lógica também na fala e na escrita, que uma palavra, por exemplo, vem depois da outra, que uma letra vem depois da outra e que elas formam um conjunto maior, como por exemplo as frases. Então o Guilherme vai fazer para nós uma sequência. E depois a gente vai repetindo essa sequência, vai repetindo esse padrão. E as crianças elas podem fazer essa atividade em casa também. Qual é a sequência que você está fazendo, Guilherme?
Vamos começar uma mais simples para as crianças pequenas, tá? Por exemplo, verde, vermelho, verde, vermelho. Qual é o próximo item da sequência? Qual é a próxima cor? Muito bem. Agora vamos acrescentar mais uma cor na nossa sequência. Então, verde, vermelho e roxo. Verde, vermelho. Qual será a próxima cor da sequência? Muito bem. E nós vamos fazer uma variação também. Então, nós podemos colocar duas cores iguais aqui no começo ou no meio. Por exemplo, verde, vermelho, vermelho. Vamos trocar aqui. Ó, verde, vermelho, vermelho. Verde, vermelho. Qual será a próxima cor da sequência? Tem mais um vermelho. Seria o vermelho, né? Não temos o outro vermelho. Mas você pode fazer essa variação. Pode fazer com duas de cada também no começo. Então, verde, verde, vermelho, vermelho. E assim você vai seguindo a sequência. Temos também esses brinquedos, né? Que eles também têm de mais cores. Você pode fazer uma sequência para os pequenininhos, é mais fácil, né? Quando tem poucas cores, para que eles aprendam de maneira mais simples antes de ir para o mais complexo, né? Então a Larissa está fazendo a sequência dela também. Ela também quis mostrar com o jogo dela que dá para fazer essa sequência também. Aqui não é sequência de tamanhos iguais, né? Porque como a gente pode ver, eles são tamanhos diferentes. Então a gente nunca ensina mais de um conceito. Então a gente não está falando aqui sobre tamanhos e cores. A gente está falando só das cores. Então aqui o objetivo é sequência de cores, tá? Quando for uma atividade sobre tamanhos, aí você vai focar só em tamanho, noção de tamanho, o que é maior, o que é menor, tá? Então aqui é só sequência mesmo de cores. Qual é a sequência que tem aí? Quais são as cores dessa sequência? Verde, azul, amarelo, vermelho. Verde, azul, amarelo, vermelho. Muito bem. Essas pecinhas aqui, elas também são bem legais para fazer atividades de sequência. A Rebeca fez uma ali pra gente também. Quais são as cores que você colocou? Amarelo, rosa, azul. Amarelo, rosa, azul. Amarelo, rosa. Qual seria o próximo da sequência? O que vem depois do rosa? Mais um rosa, muito bem. E depois? Como continua essa sequência? Isso, então você pode fazer com várias cores, né? De vários modelos. Vai intercalando a atividade para as crianças. Quer fazer mais algum? Vai continuar a sequência? Muito bem. Então é isso, pessoal. Usem a criatividade para fazer as variações das atividades. Essa habilidade de conceitos de antes e depois, ele é bem simples, né? Você pode trabalhar com a criança com essas mesmas pecinhas coloridas, se você quiser. Você pode ensinar para a criança o que é antes e o que é depois. Então, por exemplo, nós temos aqui o amarelo. Depois do amarelo está o vermelho. Antes do amarelo está o azul. E aí depois você pode explicar para a criança qual é a pecinha que está depois do verde. Azul. Qual que está antes do verde? Nenhuma. Qual que está depois do azul? Amarelo. Qual que está antes do vermelho? Amarelo. Qual que está depois do vermelho? Muito bem! Essas atividades elas são importantes também na questão da ordem, para que as crianças aprendam esse conceito do que vem antes, do que vem depois. Também no conceito de compreensão textual, para que a gente possa perguntar para as crianças o que aconteceu antes dessa cena, né? O personagem fez alguma ação ali, o que aconteceu depois disso, o que aconteceu antes. Então são conceitos que são importantes também de serem trabalhados na educação infantil.
É importante também treinar os dois lados do corpo, então treinar os chutes e os arremessos também, e também a recepção de bola, né? Então o Guilherme vai mostrar pra gente aqui, nós temos uma mesa ali que eu coloquei ela deitada só para ser o nosso alvo, né? Você pode fazer em casa do jeito que você achar melhor para treinar, então a parte motora, né? Dos dois lados do corpo. Então o Guilherme pode começar, você vai fazer um chute primeiro com a perna direita e depois com a perna esquerda. É normal que a gente tenha mais habilidade, mais facilidade com um lado do corpo, então é por isso que é importante treinar os dois lados, tá? Pode tentar de novo. Muito bem, com a outra perna. Muito bem. Você pode fazer uma variação com uma bola um pouco menor e fazer o arremesso com a mão. Você pode fazer uma adaptação com uma bola um pouco menor e fazer um arremesso baixo com a mão também, com as duas mãos. Para trabalhar a coordenação motora fina para as crianças pequenas e fortalecer também os dedinhos, você pode pegar aqueles elastiquinhos de cabelo, tem aqueles que são de tecido que é melhor, mas se não tiver pode ser desses que são um pouquinho mais grossos, mais resistentes. E a criança ela tem que colocar em alguma coisa, então eu peguei essa garrafinha com água aqui porque ela é mais pesadinha, não vai cair. E a criança ela tem que então esticar, tem que ter habilidade nos dedinhos e colocar ali. É melhor aqueles que são maiorzinhos, que são um pouquinho mais resistentes, ou aqueles de tecido mesmo, que aí não vai arrebentar e não vai ficar escapando também. E outra atividade que é interessante para trabalhar também os dedinhos, para fortalecer até para depois conseguir segurar os lápis, né, para poder pintar e escrever, é realmente exercitar os dedos com algum elastiquinho, com aquelas borrachinhas. Então você pode pedir para a criança fazer esse movimento de abrir e fechar a mãozinha, os dedinhos, para trabalhar a força, a musculatura aqui dos dedos também. Exercitar as mãozinhas para depois conseguir segurar os lápis para escrever, tá bom? É um exercício bem legal para um objetivo, né? Então é um treino de uma habilidade, é um treino de exercício, de um fortalecimento, de concentração, para que as crianças consigam depois ter um bom desempenho na alfabetização. Depois do treino das habilidades, você pode criar alguns circuitos, né, que envolvem várias habilidades numa atividade só. O Guilherme fez um circuito aqui pra gente. Vamos ver como é que ficou o circuito dele.